Fala meus alunos, minhas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre um sistema que ele vai ser bastante diferente dos outros sistemas que a gente veio conversando até aqui. Por quê, né? Porque os outros sistemas que a gente veio conversando até aqui, de um modo ou de outro, eles eram formados por órgãos. Então, a gente tinha órgãos compondo um tubo digestório, a gente tinha órgãos compondo um sistema circulatório, a gente tinha órgãos compondo um sistema respiratório, um sistema excretório, e mesmo no sistema endócrino, que ele era centrado mais em substâncias que fluem, no que era o caso dos hormônios, a gente ainda tinha as glândulas, que sem as quais esse sistema, esses hormônios não existiriam. As glândulas eram efetivamente as produtoras dos hormônios. Agora, a gente vai falar de um sistema que centralmente não vai ser formado por órgãos, que é o sistema imunológico. E por causa disso, alguns até hesitam em chamar o sistema imunológico de um sistema. Mas aqui a gente vai tratar ele como sendo dessa forma, porque ele tem uma função muito específica, muito bem determinada dentro do organismo. Então a gente vai tratar ele como sendo um sistema. É claro que se você for aprofundar seus conhecimentos em imunologia, você vai ver que existem órgãos linfóides, que são basicamente onde as células do sistema imunológico vão sendo produzidas. Mas o funcionamento efetivo do sistema imunológico não se dá em órgãos, em tecidos organizados em órgãos. Mas os tecidos, no caso, os conjuntos de células, são fluidos, ou seja, o sistema imunológico funciona basicamente por tipos celulares que fluem na corrente sanguínea. Existem, é claro, células do sistema imunológico infiltradas nos tecidos, mas boa parte dessas células a gente vai encontrar na corrente sanguínea, que são os famosos leucócitos, os glóbulos brancos. Existem vários tipos de leucócitos e cada um vai ter uma função específica dentro do sistema imunológico. Cada um vai atuar de uma forma diferente dentro do sistema imunológico, mas em geral toda a resposta imunológica vai estar associada à ação de um desses tipos de leucócitos. E essa resposta imunológica, a gente vai dividir ela em dois grandes grupos, agora já num primeiro momento. Então a gente vai ter uma resposta imunológica que a gente vai chamar de imunidade inata e uma resposta imunológica que a gente vai chamar de imunidade adaptativa. E agora a gente vai dividir e tratar primeiro da imunidade inata para depois a gente entrar e falar um pouquinho da imunidade adaptativa, tá certo? Bom, esse processo de imunidade inata, ele acontece com base em um fenômeno da biologia celular, que é a fagocitose. Então o que vai acontecer? A imunidade inata, ela é pouco específica. Como que isso funciona? Um determinado organismo invadiu o seu corpo, vamos supor uma bactéria entrou no seu organismo. Essa vestem essa bactéria vão sinalizar para o sistema imunológico que ela precisa ser combatida. Mas, independente de qual tipo de bactéria é, vocês vão ver daqui a pouco por que eu estou sendo tão enfático nisso de dizer é inespecífico. Vários tipos de bactéria vão sofrer esta mesma resposta. Daqui a pouco a gente vai entender por que isso funciona, por que eu estou sendo tão enfatizando isso. Mas o que vai acontecer? O organismo vai identificar que essa bactéria está lá e vai ativar uma série de fenômenos que vão levar à fagocitose dessa bactéria por células do sistema imunológico. E aí, principalmente, a gente vai ter a ação de neutrófilos e macrófagos, que são dois tipos aí de leucócitos. Então, eles vão identificar essa bactéria e vão fagocitar esta bactéria. Todo esse processo vai levar, durante esse processo, a gente tem uma sinalização química muito forte envolvida. Então, uma célula vai produzir uma substância química que vai recrutar outra célula, que vai produzir outra substância. E essas substâncias químicas, que são as citocinas, então vão ser substâncias que vão servir como sinalizadores dentro dessas cascatas de eventos do sistema imunológico. Essas citocinas vão desencadear várias reações locais que vão permitir com que macrófagos e neutrófilos cheguem até essa bactéria. Eu estou dizendo o seguinte, eu disse que as células do sistema imunológico estão na corrente sanguínea, em geral. Então a gente precisa de alterações vasculares, alterações no sistema circulatório, para que essas células saiam da corrente sanguínea e vão até a bactéria que está no seu tecido. Em geral, isso vai gerar vasodilatação, aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e vai gerar uma resposta de dor. Então, o que vai acontecer é o seguinte,
essas citocinas vão fazer que no local em que essa bactéria esteja, você vai ter aumento da temperatura, porque aumentou a vascularização daquele lugar. Aquele lugar vai ficar mais vermelho, também por esse aumento da vascularização, e dolorido. Então a gente está vendo 3 sinais aqui, ó, dor, calor e rubor, que são os 3 sinais de uma resposta inflamatória. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, essa imunidade inata, pouco específica e centrada na fagocitose é o que leva ao processo inflamatório. Por outro lado, a imunidade adaptativa vai funcionar de uma outra forma. Ela vai ter a sua ação centrada na atividade de linfócitos agora, que é um outro tipo de leucócitos. E ela depende do reconhecimento desse invasor do corpo, que a gente vai chamar de antígeno. Tá bom? Essa substância, esse corpo estranho, essa bactéria, esse outro organismo, isso a gente vai chamar de antígeno. É algo que caiu no seu corpo que não deveria estar ali. O que o organismo vai fazer? Então, o que o sistema imunológico vai fazer? Ele vai, através desses linfócitos, identificar especificamente qual é esse antígeno. Então, o sistema imunológico olha para esse antígeno e identifica qual ele é. E então passa a produzir anticorpos específicos contra esse antígeno. Específicos contra esse antígeno, olha a diferença. A imunidade inata ela era mais inespecífica. A imunidade adaptativa, e por isso ela tem esse nome, ela se adapta de acordo com o antígeno. Então eu olho o antígeno e produzo um anticorpo específico para combater esse antígeno, que não vai funcionar para outro antígeno. Dá para entender isso? O anticorpo combate um antígeno específico, ou uma parte específica desse antígeno. E para que isso possa funcionar adequadamente, a gente precisa desenvolver uma coisa que a gente chama de memória imunológica. Então o que acontece? O seu organismo identificou um antígeno, você foi contaminado por um antígeno, o seu organismo identificou esse antígeno. Ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno, mas isso demora um tempo para acontecer. Todo esse reconhecimento, produção dos anticorpos e combate ao antígeno. Só que o que acontece? Depois que você combateu esse antígeno, o sistema imunológico guarda uma memória desse antígeno. De modo que, se você entrar em contato com esse mesmo antígeno uma segunda vez, a resposta vai ser muito mais rápida, muito mais eficiente. E esse é o fundamento do processo de vacinação. O que a gente faz numa vacinação, então? Vamos supor que a gente vai criar uma vacina contra um vírus específico. A gente vai pegar esse vírus e vai, de alguma forma, inativar esse vírus. Por exemplo, removendo o DNA dele ou fragmentando o capsídeo. De alguma forma, a gente vai fazer com que esse vírus deixe de ser causador de doença, mas que ele tenha ainda a mesma cara. E vai injetar esse vírus no indivíduo. O que vai acontecer? Esse vírus vai cair dentro da corrente sanguínea ou dentro dos tecidos do indivíduo e o sistema imunológico dele vai olhar e falar, pô, isso não era para estar aqui. Na hora que ele fala, opa, isso não era para estar aqui, ele começa a produzir anticorpos contra esse vírus, mas esse vírus não é causador de doenças, mas ainda é capaz de ativar o sistema imunológico. O sistema imunológico, então, vai combater esse vírus que, se não combatesse também, não ia produzir efeito nenhum, mas ele combatendo esse vírus, a cara desse vírus fica na memória imunológica. E se por algum motivo essa pessoa que foi vacinada no futuro entrar em contato novamente com esse vírus agora ativo, capaz de gerar uma doença, o sistema imunológico é capaz de combater ele muito rapidamente. Esse é o fundamento da vacinação. A gente tem uma outra forma de usar ou de combater doenças usando o sistema imunológico, que seria basicamente injetar o próprio anticorpo. Então eu entrei em contato com o vírus, fui contaminado, tô doente. Você pode pegar o anticorpo pronto, produzido de alguma forma. Isso pode ser por engenharia genética, pode ser injetando o vírus dentro de um animal e coletando então o anticorpo, mas vai injetar efetivamente o anticorpo. Esse anticorpo sendo injetado é chamado de soro. Então, eu fui contaminado, tô com o vírus e você vai injetar em mim o anticorpo. Esse anticorpo, então, que você injetou em mim vai combater o vírus, mas não vai gerar memória imunológica. Então, se eu entrar em contato com o vírus uma segunda vez, eu vou ficar doente de novo.
Então a gente tem situações específicas para as quais é adequado o uso da vacina e situações específicas para as quais é adequado o uso do soro. Então o soro ele é adequado para se usar em uma pessoa que está contaminada, mas porque ele vai combater a doença, mas não vai gerar memória imunológica. Em compensação, a vacina é adequada para procedimentos preventivos, porque eu tenho uma pessoa que não está doente, eu quero evitar que ela fique doente no futuro, então eu gero memória imunológica. Tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.